desta segunda-feira, mas ainda dá tempo, claro, da gente conversar com João Marcos Barreiros Joaquim, que é coordenador do Poliedro Curso São Paulo, para falar sobre o Enem. Ontem, os candidatos resolveram as questões de matemática e ciências da natureza no segundo e último domingo de aplicação do Enem em 2025. João, bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Sempre um privilégio poder falar um pouquinho sobre Enem, né? Um momento tão importante para os estudantes do Brasil como um todo, e poder analisar essa prova é muito importante para nós. Bom, qual é a análise que o senhor faz do Enem 2025, a prova em termos de dificuldade, dentro do esperado? Sim, eu acho que esse é um grande ponto, né? Quando a gente está avaliando a prova, um dos primeiros elementos que a gente usa para construir essa avaliação é justamente o grau de dificuldade. E nessa perspectiva, a gente não teve grandes mudanças. Foi uma prova muito dentro do esperado, né? Uma dificuldade que se manteve quando comparado a outros anos, né? Não dá para apontar essa prova como mais fácil ou mais difícil do que anos atrás, né? Então, acho que nessa perspectiva, o Enem mantém muito a coerência, né? Nessa calibração do seu nível de dificuldade. A gente encontra ali, como é esperado, né? Até pensando na TRI, questões fáceis, questões médias, questões difíceis, há uma boa distribuição dentro desse arcabouço. Então, sem muitas novidades nessa perspectiva. O que foi mais chatinho para os candidatos, diríamos assim? Matemática sempre aparece como um ponto de complexidade, assim, né? Uma prova longa, a matemática por si só engloba aí 45 questões, então exige bastante do candidato, muito na perspectiva de atenção, concentração, né? É uma prova que muitas vezes é exaustiva, né? Então a matemática é sempre um ponto de atenção. E aí, trazendo um pouquinho para o primeiro dia, né? A redação também é super importante, né? Sempre é um ponto crítico aí do Enem, né? A gente trabalhou esse ano, né, a perspectiva do envelhecimento da população brasileira, né, essa perspectiva de uma população que está avançando na sua construção etária, né, então matemática e redação são sempre os dois pontos focais aí de maior atenção, e nesse Enem 2025 isso se manteve. Claro que as escolas, os cursinhos já publicaram o gabarito extraoficial, mas o gabarito oficial ainda será publicado para o segundo dia de prova. Deve ser na quinta-feira. Esse ano, diferente dos anteriores, decidiram por publicar separadamente o gabarito. Isso de fato muda alguma coisa para o candidato ou é mais uma decisão protocolar? Eu acho que isso pode mudar sim para o candidato. Em qual sentido, né? Quando o gabarito do primeiro dia saiu antes da aplicação do segundo dia de provas, e o candidato escolhe fazer a aferição desse gabarito, ele tem que estar muito pronto para aquilo que vai encontrar, justamente na perspectiva psicológica, né? Porque o resultado que ele encontra de primeiro dia pode deixar ele super animado ou com alguma frustração que ele não pode carregar para executar o segundo dia, né? Então precisa ter uma maturidade na forma de lidar com esse resultado do primeiro dia, com base nessa distribuição precoce com aquilo que a gente está acostumado a ver, né, em relação ao gabarito oficial. Então, sim, é mais uma variável que o candidato precisava considerar. Será que eu faço a correção do meu gabarito agora? Será que eu deixo para fazer a prova do segundo dia, depois eu volto para esse gabarito oficial? E aqui a gente teve estudantes que elegeram as mais variadas possibilidades. Teve aquele que quis sim olhar e já fazer a checagem do gabarito oficial, e teve aquele que chegou aqui na minha sala e falou: professor, não, eu vou esperar fazer o segundo dia para depois fazer essa checagem completa, que eu não quero carregar nada para esse outro domingo.
E aí fica aquela ansiedade do aluno, do estudante, até janeiro de 2026, quando aí sim as notas serão divulgadas. E é difícil ter noção, né, de qual será a nota, mesmo com o gabarito, porque tem toda uma conta que é feita, né? O Enem usa o Enem INEP, né, usa um modelo muito próprio, particular e característico para a correção e pontuação dessas provas, que é a TRI, que vai medir, vai aferir a coerência pedagógica dos seus acertos e erros, né? Então a gente pode ter estudantes com o mesmo número de acertos, mas com um desempenho completamente diferentes em função de quais questões são certas, quais questões são erradas. Existe até alguns simuladores de TRI por aí, mas realmente o dado concreto a gente vai ter só na liberação oficial dos resultados, que vai ser em janeiro de 2026, né? Então, essa nuance, essa característica de correção da prova faz com que a gente tenha essa condição, né? Que eu posso ter aí uma previsão, uma projeção, mas o dado consolidado só no momento do resultado oficial. Bom, e aí até para ajudar na prestação de serviço para os nossos ouvintes, a partir da divulgação do resultado, com as notas oficiais, o que o candidato deve e precisa fazer para ver se está apto a alguma faculdade. Paralelo ao resultado, né, em sincronia com a divulgação dos resultados do Enem, a gente tem a abertura do SISU. O SISU hoje é o grande mecanismo, ou um dos grandes mecanismos para a entrada no ensino superior brasileiro, sobretudo quando a gente está pensando em instituições públicas, né? Então, a gente vai ter o cronograma, o calendário do SISU, que é esse sistema unificado de ingresso no ensino superior, e a partir daí a gente tem toda uma alocação, né, dos estudantes nas universidades, nas carreiras, com base nos seus desempenhos, tá? Para além do SISU, nós temos algumas universidades que utilizam o Enem dentro dos seus arranjos próprios de vestibulares, como componente de nota, como via de entrada também. Então, são múltiplos caminhos, mas sem sombra de dúvida, resultado oficial disponibilizado, vem o cronograma do SISU, que é muito importante para o estudante estar atento a essas datas, a esses períodos, né? Mas a gente segue justamente essa cronologia e esse ordenamento, né? Primeiro o resultado oficial, depois cronograma do SISU. E os outros vestibulares já também com um cronograma montado, anunciado e em processo. Inclusive, o senhor poderia lembrar aí quais são as datas importantes dos outros vestibulares, Unicamp, USP, Unesp, a partir de agora? Nós já tivemos muitas provas de primeira fase. O Unicamp já fez sua primeira fase, o Unesp já fez a sua primeira fase. Eles passaram por 2 dias de Enem agora. E no próximo final de semana, eles encontram a primeira fase da FUVEST. Os estudantes estão numa sequência de finais de semana que começou lá com a Unicamp, passou pela Unesp, 2 dias de Enem, e vem agora no próximo final de semana a primeira fase de FUVEST. Aí a gente mapeia aí as grandes universidades, os grandes processos, né? Todos eles sequenciais nos últimos finais de semana. FUVEST fecha esse ciclo de primeiras fases. E aí, quando o aluno pensa que vai poder relaxar, descansar, esperar o resultado, nada disso. Já começa o trabalho para a segunda fase. Exatamente, aquele aluno que teve uma boa performance de primeira fase, que conseguiu ali atingir as notas de corte para a segunda fase, aí começa essa preparação. Na verdade, né, ao longo desse olhar para a primeira fase, essa época do ano, eles já também estão muito já se preparando para as especificidades das segundas fases de cada um dos processos, né? O Enem, obviamente, não tem uma segunda fase, mas o Unicamp sim, o Unesp sim, e a FUVEST a mesma coisa.
O Ministério da Educação divulgou uma estimativa de que 70% dos 4.800.000 inscritos no Enem compareceram para as provas. 30% não é muita coisa dos candidatos que não aparecem para fazer o Enem? A abstenção esse ano não foi colocada como um ponto sensível, né? É parecido com a do ano Então, passado, né? exatamente, partindo desse pressuposto, a gente está num dado meio que normal, histórico aí em relação à abstenção, tá? Não foi um ponto de crise. Como é uma prova muito grande, né? É a maior que nós temos no Brasil, obviamente, são milhões de estudantes, né? E aí se pega também essa possibilidade de uma abstenção com dado bruto significativo. Mas quando a gente avalia, está muito dentro da normalidade para aquilo que a gente espera nessa conjuntura e nesse cenário Enem. Ontem, logo depois da prova, tivemos uma coletiva de imprensa do ministro da Educação, Camilo Santana. Ele anunciou que o MEC estuda aplicar o Enem em países do Mercosul a partir do ano que vem, para que as pessoas, não só os brasileiros, mas também estrangeiros que pretendem cursar a faculdade aqui, possam prestar com maior facilidade. E também anunciou que o Enem vai substituir o sistema de avaliação da educação básica, que avalia o nível de aprendizado dos alunos do terceiro ano do ensino médio. Qual é a avaliação do senhor desses anúncios? São anúncios importantes, né? E num primeiro cenário fica para a gente um olhar de como o Enem ele vem cada vez mais ganhando importância na perspectiva da educação brasileira, também no cenário político brasileiro, né? Então é um instrumento que ele vem ganhando cada vez mais relevância. Ele já tem uma envergadura muito grande, mas cada vez mais atribuições vêm sendo atribuídos a esse processo, né? Essa internacionalização do Enem, essa possibilidade de aplicação nos países parceiros do Mercosul, fala muito um pouquinho dos interesses dessa política internacional brasileira, de aproximação, né? Então, é um ponto importante para a gente avaliar, mas que mostra isso, né? Mostra a robustez desse exame, né? Que como instrumento de avaliação educacional é um dos mais importantes, talvez o mais importante que a gente tem aí no Brasil. Eu gostaria de agradecer a participação do João Marcos Barreiros Joaquim, coordenador do Poliedro Curso São Paulo, e que trouxe um balanço e uma análise bastante equilibrada do que foi o Enem 2025 no Manhã Bandeirantes. Um abraço para o senhor, boa semana. Abraço, boa semana, muito obrigado. Agora 11h58. Rede Bandeirantes de Rádio. Manhã Bandeirantes. Em Santos, inovação e inclusão caminham juntas. As vilas criativas, criadas há mais de 10 anos, são reconhecidas pela Unesco como um modelo de política pública. Atualmente, com 10 unidades, oferecem gratuitamente qualificação profissional, atividades culturais e esportivas. Mais de 30 mil pessoas já foram atendidas. As vilas criativas transformaram e continuam transformando a vida de milhares de santistas. Saiba mais em santos.sp.gov.br. Prefeitura de Santos. O gigante Max Atacadista faz o Natal mais completo para sua ceia e o mais barato do Brasil. O melhor Natal do atacarejo é aqui. Vem! Frango inteiro 7,97 o quilo, filé de salmão 72,97 o quilo, farinha Dona Benta 1 quilo 3,98, macarrão Dona Benta 500 gramas 2,89, salsicha Pedigão 5 quilos 44,95, amaciante Monbiju 1 litro 700 6,99. Pensa que acabou? De nada. Tem mais ofertas e descontos pro seu Natal no Clube Max. Aproveite. Manhã Bandeirantes.